Vou ter que abrir. O professor passou um pouquinho, mas a gente perdoa, né? Estava tão bom que a gente perdoa. Professora Sandra, nós vamos ter que chegar nele. É que vai. Deixa eu deixar aqui. Será que eu posso dizer que você foi minha aluna, Sandra, ou não? Será um prazer. A gente tem a dimensão de que a gente fica ficando velho quando a gente vê alunos a ser tão brilhantes como a Sandra, entendeu? Puxa vida. É um prazer, um carinho enorme, né? Bom estar aqui com você, Sandra. Continua aprendendo com o Antônio Carlos sempre, né? Bem, foi ótimo ter a fala do Antônio Carlos aí me antecedendo. Agradeço muito a oportunidade de poder estar participando desse momento em que eu acho que foram pensadas questões essenciais no que se refere à discussão do Sistema Nacional de Avaliação. Então, a ANPED, em nome da Dalila, todas as entidades que participaram da organização, meu muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vocês vejam que, talvez seja influência do professor, vejam a estrutura da minha fala, né? E, em alguns aspectos, até vou me permitir ser mais rápida na exposição, porque eu acho que tem pontos em comum e que já foram explorados, então não é o caso de eu repetir. Mas eu pensei em trabalhar inicialmente as tendências que vêm balizando as iniciativas de avaliação e a noção de qualidade subjacente. E é nesse ponto, particularmente, que eu acho que eu vou poder passar mais rapidamente, que eu acho que já foi de forma bastante pertinente, adequada e abrangente tratada pelo Antônio Carlos. Um segundo ponto, eu queria trazer de modo bastante sucinto alguns destaques do documento da CONAI em relação à noção de qualidade, passando bastante rapidamente, porque em meia hora é muito pouco tempo, mas principalmente em relação à avaliação, porque, no meu entendimento, o documento anuncia várias, eu diria, princípios ou diretrizes da avaliação, e talvez, se isso já foi mencionado na mesa da manhã, ele precise avançar na ideia de uma perspectiva de delineamento de uma sistemática de avaliação com base que dê concretude aos princípios anunciados, né? E, por fim, perspectivas para delineamento de uma sistemática de avaliação que atenda, portanto, aos princípios elencados no documento referência. Embora, em relação ao ensino, educação básica, esse documento está em processo de elaboração, como o Antônio Carlos falou, embora fazendo parte da educação básica, no âmbito da educação infantil, já se tem uma proposição nessa direção que agora passa a ser delineada também para o ensino fundamental. Eu, no final, inclusive, vou deixar a indicação desse documento referência, que é o que eu vou tomar como base para a apresentação de algumas perspectivas de delineamento de uma sistemática de avaliação. E vejo nessa proposta que está sendo delineada para a educação básica uma proximidade muito grande no sentido de que, certamente, o que já está delineado para a educação infantil poderá ser incorporado na proposta em delineamento, né? Eu começaria só lembrando, né, a própria noção de avaliação, né? Que sempre que se fala em avaliação, necessariamente nós estamos falando de uma dada visão, de uma dada noção de qualidade, porque a avaliação supõe julgamento de valor. E os critérios que eu estabeleço para proceder esse julgamento,
são expressão da dimensão de qualidade que eu estou tomando como referência. Portanto, sempre a avaliação induz a determinada concepção. A avaliação afirma valores. Nesse sentido, analisar as iniciativas vigentes de avaliação da educação básica ou da educação superior e apontar perspectivas impõe uma necessária articulação com a explicitação de uma determinada visão de qualidade. E o que a gente tem observado hoje é que ganhou tanta visibilidade a ideia de medida de resultados educacionais que a própria noção de avaliação educacional tende a ser restrita à noção de medida de desempenho de estudantes ou de medida de desempenho institucional. Então, eu queria lembrar, nesse nosso início de conversa, que a avaliação educacional é um campo muito mais complexo, é um campo muito mais abrangente, e que ela pode, sim, recorrer à medição, à medida, mas ela não necessariamente se esgota em medida. E que, além de tudo, o campo da avaliação educacional, ele acolhe, por exemplo, toda uma dimensão de avaliação de aprendizagem, que tradicionalmente é a avaliação de competência da escola, né? Ele acolhe todo um debate no campo da avaliação educacional, da avaliação institucional. E aí é que eu acho importante a gente situar como é pequenininho que nós estamos chamando de avaliação em relação ao campo da avaliação. Porque, na verdade, por exemplo, quando eu falo de avaliação institucional, avaliação de uma escola, ou que seja de uma escola básica ou de uma instituição de ensino superior, tanto ela pode contemplar processos de autoavaliação, quanto ela pode contemplar mecanismos de avaliação externa que sejam feitos por órgãos e instâncias externas à escola, né? Inclusive órgãos governamentais. Então, nesse sentido, as provas de avaliação de desempenho, não de aprendizagem, né? Porque eu acho importante diferenciar a avaliação de desempenho de avaliação de aprendizagem, os resultados de avaliação de desempenho podem se constituir em um dos indicadores dentro de uma perspectiva de avaliação institucional, né? E só para lembrar, quer dizer, aí nós temos avaliação de currículo, avaliação de programas, a avaliação de políticas, né? E que são vertentes da avaliação que trazem cada um diferentes desafios, velhos desafios e também novos desafios, né? E, portanto, eu acho que nós temos que romper no sentido de deixarmos de assumir esse discurso de tratar a avaliação de larga escala quase que como sinônimo de avaliação educacional, né? É compreensível porque ela ganhou tal importância que, na verdade, ao invés da avaliação em larga escala ou avaliação de sistema ser tratada como um subsídio para a formulação e implementação de políticas educacionais, ela ganha status de avaliação, ganha status de política, né? Eu, às vezes, chego a dizer que, por meio da avaliação, nós estamos viabilizando o Sistema Nacional de Educação. No entanto, não de forma colaborativa, mas de cima para baixo, né? Eu acho que o governo federal, ele difundiu para os estados e municípios uma dada noção de gestão educacional como caminho capaz de promover a qualidade da educação. E aí eu não vou me alongar, porque eu acho que Antônio Carlos bem delineou quão limitada é esta noção de qualidade que vem sendo
difundida, né? Eu só acrescentaria nesse rol de limitações e de críticas o próprio limite dos instrumentos de medida, que vem sendo pouco questionado. Ou seja, a própria confiabilidade, aí fica já até uma sugestão nessa linha de argumentação em vista... A própria confiabilidade das medidas, gente. Quando, com 50% de alunos respondendo a uma prova Brasil, eu divulgo aquilo como resultado da escola, eu posso confiar nesse resultado? Quem são esses 50% dos alunos que tiveram presentes no dia da prova Brasil? Outra questão, as provas, de fato, medem o que elas dizem medir? A gente tem visto a reprodução, né? Porque o que os meninos mais têm hoje, por exemplo, na escola básica, são provas. São a SAEB, a Prova Brasil, as provas criadas no âmbito dos estados, e muitos municípios brasileiros hoje já criaram suas próprias provas, né? Estou chamando de provas porque elas têm muito pouca característica sequer de um sistema de avaliação. O que a gente observa? Grande parte das iniciativas, elas não têm consistência técnica. É como se eu montasse uma prova, por exemplo, no âmbito municipal, pegando algumas questões da Prova Brasil, algumas questões do CIMAV, no caso de Minas, ou do SARESP, ou, enfim, e construísse uma prova, aquilo é denominado como uma avaliação em larga escala. Então, eu acho que ao rol de questionamentos e dos limites, nós precisaríamos estar acrescentando uma séria preocupação com relação aos procedimentos de medida que vêm sendo implementados, né? Agora, comentando, antes de entrar na ideia de sistemática, que é o que eu vou tentar apontar como perspectiva, né, que seria o terceiro item. Bom, o documento é referência, né, ele destaca a ideia de qualidade vinculada a um projeto de sociedade, a educação de qualidade como aquela que contribui com a formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e políticos, para o desempenho do seu papel no cidadão do mundo. Então, toda uma discussão de uma qualidade referenciada ao social e muitas outras afirmações que se traduzem no que se refere à avaliação. Vou destacar só alguns aspectos, tá? É dito, por exemplo, que a avaliação deve ser uma avaliação educacional emancipatória, que devem ser avaliados as políticas e planos nacionais, estaduais e municipais de educação, que a avaliação deve se dar de forma ampla, efetiva e democrática e participativa, que ela tem que lidar de forma articulada com a avaliação da educação básica e a avaliação da educação superior, incluindo-se a pós-graduação, abranger não apenas a aprendizagem, mas todos os fatores que a viabilizam, enfim, levar em conta o processo educativo e todas as variáveis que contribuem para a aprendizagem dos alunos. Então, esse conjunto, aí ainda faz referência à importância da autoavaliação institucional. Essas afirmações e proposições que constam do documento referência remete a uma avaliação que possibilite o julgamento da realidade educacional em sua diversidade, tendo em conta as desigualdades, e apoie políticas e programas desde o nível dos níveis centrais aos níveis locais.
E, portanto, eu não vou entrar em detalhe, quer dizer, ela remeteria a um conjunto de outras diretrizes de avaliação, mas, sem dúvida, e aí eu tenho insistido no uso da expressão sistemática de avaliação e não sistema de avaliação, remeteria à proposição de uma sistemática de avaliação, no sentido de tomar a avaliação como algo processual, que ela deve ter uma abrangência e uma complexidade que garanta uma articulação entre um conjunto de informações e instâncias que vão produzir o julgamento de qualidade, né? Enfim, a perspectiva de sistemática, e eu vou procurar ser mais sintética, é a que eu estou trazendo para vocês, como eu já disse, já consta desse documento, embora toda ela está escrita para a educação infantil, mas é claro que os seus princípios se aplicam também aos outros níveis de ensino, né? Então, aqui eu procurei tirar aquele caráter exclusivo, né, da educação infantil. Então, a avaliação de políticas, o princípio foi esse, com que a gente tem trabalhado. Ela é dever dos gestores públicos e é direito da sociedade. Quer dizer, não se está em questão ou se questionando a pertinência, a validade, a oportunidade, a relevância da implementação de iniciativas de avaliação educacional, né? No sentido de ser realmente um instrumento fundamental, um mecanismo, uma atividade de indução de qualidade do ensino. A outra ponto de partida, eu poderia dizer, é que ela precisa ter potencial de subsidiar diferentes instâncias responsáveis pela formulação e implementação das políticas. E, nesse sentido, eu queria destacar que a análise, formulação e implementação das políticas, ou seja, as próprias políticas, e o papel e função desempenhado pelas instâncias governamentais, precisam ser objeto de avaliação. Não como algo paralelo, mas como algo integrado a uma sistemática de avaliação de qualidade de educação. Quer dizer, para além de eu olhar o aluno, para além de eu olhar a escola, eu tenho que olhar as instâncias intermediárias e central que também condicionam aquela educação escolar que está sendo produzida. As próprias políticas educacionais precisam ser objeto de uma avaliação sistemática, né? E também, sem dúvida, os estabelecimentos educacionais têm que ser analisados de forma articulada com essas decisões mais gerais. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo fazer uma leitura, a ideia de um fluxo de avaliação em que você tem, desde uma perspectiva de que o próprio MEC e suas propostas e políticas e dinâmicas e interações precisam ter um processo de autoavaliação e ao tempo em que seriam avaliados também as secretarias estaduais e municipais de educação, tanto um processo de autoavaliação como uma instância que avalia as próprias iniciativas do Ministério da Educação, como também que avalia todas as instituições sob sua responsabilidade, e as escolas também avaliando os próprios gestores e programas aos quais estão vinculados. Então, essa ideia de sistemática, ela se aplica a uma perspectiva mais abrangente de avaliação e que, portanto, estaria contemplando fluxos relacionados entre si, como eu destaquei, né? Então, você tem um fluxo ascendente, você tem um fluxo descendente e você tem o fluxo horizontal, que é o que eu estou chamando dos movimentos de autoavaliação.
avaliação, né? E quando eu estou falando de autoavaliação, eu estou supondo que nós deveríamos buscar ter uma sistematização de procedimentos de autoavaliação de todas as instâncias, né? E, portanto, rompendo com uma ideia de uma avaliação como algo meramente que siga um fluxo meramente descendente. E aqui eu não vou detalhar, mas eu vou agora me referir à experiência concreta no caso da educação infantil. Não é por falta de indicadores que nós não fazemos uma outra proposta de avaliação. Eu me surpreendi quando me deparei com o conjunto de indicadores, dimensões, até padrões que já se tem no âmbito do Ministério da Educação, inclusive muitos deles acordados com as unidades federadas e com os municípios sobre a ideia de qualidade. Aliás, é complicado, porque eu dizia assim, se a gente for usar esse conjunto de padrões, nós vamos... Qual vai ser a decisão subsequente? Fechar a educação infantil e falar, vamos começar de novo? Então, até aquele conjunto que está ali delineado, ele precisa ser dosado no sentido de ser algo mais próximo do que é possível gradualmente exigir em termos de qualidade, né? Mas, sem dúvida, e aí eu acho que o processo que está sendo delineado para o ensino fundamental, ele está caminhando na direção que está proposto para a educação infantil, né? De ter em conta a avaliação de acesso, né? Ou seja, as iniciativas de ampliação de vagas, todos os níveis e modalidades, etapas de ensino, avaliação de insumos, ou seja, que condições, que fatores condicionam a qualidade da educação. Então, aí nós elencamos várias coisas, tá, gente? Tem questões relativas a orçamento, espaço físico, recursos humanos, recursos materiais, alimentação, serviços de apoio, enfim. Processos, que aí seriam os aspectos relativos à gestão, currículo, relações e interações que se espera estejam presentes na educação, e resultado, que é olhar os produtos no sentido do alcance das metas estabelecidas, né? Eu me referi a esse documento que ele se chama, vocês podem encontrar na página do MEC, Educação Infantil, subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação. Então, nesse documento se tem todo o detalhamento da sistemática, né? Antes de concluir, como eu também focalizei na educação básica, até porque a mesa que nos antecedeu, eu acho que tratou de forma bastante ampla e densa da questão da avaliação da educação superior, eu vou usar uma referência à educação superior para alertar uma questão relativa à avaliação educacional de uma forma geral, que é, no caso da educação superior, eu acho que até parte do debate no que se refere à questão de avaliação e regulação precisaria se defrontar com os próprios limites que se tem dos processos regulatórios, né? Eu até acho que a avaliação da educação superior, tal como ela foi delineada, ela induziu, sim, algumas alterações institucionais, até nas instituições privadas de ensino, em termos do perfil de contrato, de instalações físicas, de instalações materiais, no sentido de se implantar o considerado básico para conseguir
a autorização de funcionamento, né? A abertura de uma instituição, autorização de abertura de um curso, credenciamento. A questão é que ela bate rapidamente no limite do seu potencial indutor. Quer dizer, a partir daí, eu acho que fica uma questão e que como fazer a regulação de dimensões mais substantivas que incidem na questão da qualidade. E este, sem dúvida, é um desafio, na medida em que, mesmo agora voltando para as questões da educação básica, os indicadores de acesso, de ampliação, de expansão são mais fáceis de serem coletados e identificados. Os indicadores de insumos também. Agora, quando nós chegamos na essência das relações e interações, que se referem aos indicadores de processo, talvez seja aí a dimensão que nós tenhamos maior dificuldade para fazer, de fato, uma operacionalização do que seriam essas dimensões de qualidade. Então, hoje, quando nós falamos da questão do currículo, por exemplo, que está o grande ausente, eu diria o currículo não está, no meu modo de entender, não está ausente do debate. O currículo está hoje pautado pelo que as provas e testes estão elegendo como o conhecimento válido que tem valor. Estaremos nós falando do quê? Quando a gente tiver, por exemplo, caso assumindo uma perspectiva mais ampla de avaliação, o que seria uma avaliação de currículo? Como desenvolver uma avaliação institucional em que as pessoas, de fato, acreditem de que este é um processo que está se colocando a serviço do desenvolvimento de todos. Então, discutir hoje a avaliação, ela está cercada de um conjunto de movimentos de política educacional que a colocam como talvez o principal mecanismo hoje no âmbito da gestão pública apresentado como possibilidade de indução de qualidade. A questão é que todo o movimento que vem sendo feito tem tomado a identificação de diferenças e de desigualdades como um caminho natural dentro da lógica de avaliação que está tecida. E, portanto, a noção de qualidade que está sendo difundida e até assimilada de forma e legitimada pela sociedade em geral, pelos educadores, pelos pesquisadores, é uma qualidade que acolhe e naturaliza a desigualdade. Então, eu acho que essa noção precisa ser colocada em xeque e, portanto, ao lado de eventuais aprimoramentos técnicos que venhamos a fazer nas iniciativas já em curso, eu acho que o desafio é o delineamento de uma sistemática de avaliação capaz de pôr em relação a análise e o julgamento de um conjunto complexo de variáveis que condiciona e que viabiliza tal ou qual qualidade da educação. Obrigada. Espero ter respeitado aí o... Respeitou direitinho, professora.